Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar a advogada Ana Maria Barata, mestre pela UFPA, professora universitária e consultora em Direito Administrativo Disciplinar. Olá, doutora Ana Maria, como vai? Olá, doutor Raul, tudo bem? Um prazer estar novamente aqui para umas conversas. Que me sinto lisonjeado com a sua visita e com essa entrevista, porque, em minha opinião, a senhora é um ícone do direito administrativo no estado do Pará. Então é sempre uma honra conversar com a senhora, porque nós sempre vamos ter informações importantes dessa área do direito. Doutora Ana, quais os novos conteúdos normativos do direito administrativo que se vem lidando ultimamente? Alguma coisa nova? O que é que a senhora traz de novidade para a gente? Porque eu sei que traz. Sim, doutor Raul, nesses 10 anos o direito administrativo sofreu uma verdadeira revolução e evolução, no sentido de aperfeiçoar matérias que já existiam e inaugurar novas matérias que a vida dinâmica da administração pública precisava inserir. Por exemplo, nós temos agora bem recente a lei, quer dizer, bem recente de vigência, né? Que já tem uns 3 anos que ela foi promulgada, mas temos de vigência a lei de licitações, que fez realmente uma reformulação total na lei antiga, 8666, e veio trazer uma revolução mesmo nas contratações públicas, nas obras públicas, de um modo geral, inclusive trazendo um ponto importante que hoje no direito administrativo se discute muito, que é a consensualidade. Sim. Ou seja, apartar um pouquinho das disputas, né, judiciais, mesmo nas disputas administrativas, e trazer à mesa para, dentro de um consenso, tentar resolver os problemas que ocorreram durante um contrato ou mesmo da própria licitação, para evitar a judicialização, porque a gente sabe o prejuízo que traz em termos de demora, em termos mesmo de custos para a administração pública. Então, esse sistema de consensualidade é espetacular. A autocomposição sempre é mais vantajosa do que a judicialização, né? Especialmente no caso de licitação, de contratos públicos, onde o administrador tem que ter uma certa margem, né, de discricionariedade para poder acordar, para poder evitar ou até elidir uma demanda judicial que se estende aí por anos e anos e causa um atraso no serviço público. Sim, né? E as obras, né, não podem parar, né? É claro. A gente vê muitas obras paradas aí, sim, por causa de demanda judicial. O prejuízo é para quem? E que prejuízo enorme. Para a sociedade, sim, que nunca vai receber aquele benefício, serviço, e para o Estado, né? Mas a senhora vem aqui com uma novidade, que é o Congresso de Direito Administrativo, né, deste ano. Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse tema, porque é uma coisa muito interessante e importante para todos os colegas que militam nessa área e para toda a sociedade em geral e os advogados. Nós estamos agora com o 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que é organizado pela professora Cristiana Fortini, que esse é o 3º mandato dela e é a primeira mulher a ocupar a presidência de um instituto. Sempre foi ocupada por homens. Então, rompeu-se a bolha e agora temos uma mulher na presidência que fez trabalhos sensacionais. E esse 39º será realizado em Belo Horizonte, 8, 9 e 10 de outubro, e os congressos anteriores reuniu assim, um número muito grande de participantes. E nesse se está prevendo em torno de 5.000 pessoas no congresso. O congresso vai abordar... muito grande. O congresso vai abordar todos os temas realmente atuais, inclusive polêmicos, com as divergências que vêm ocorrendo. Todos esses temas no congresso. São quase 150 palestrantes que vão atuar no Congresso
e ele é aberto a professores, advogados, mesmo quem não seja advogado e queira participar. Por exemplo, nós tivemos inscrições de engenheiros que lidam com licitação, né? Nós tivemos inscrições de engenheiros. Muitas outras áreas, outras áreas afins, né? Que lidam com essa área estarão lá, com toda certeza. Estudantes, estagiários também. E o Congresso vai abordar essa parte da licitação, inclusive, doutor Raul, com oficinas, muito interessante, porque essa lei é uma lei um pouco complexa, ela não é uma lei tão simplificada, entendeu? Ela traz, inclusive, alguns institutos do sistema americano, e é preciso discutir esses parâmetros, tá certo? Porque nem sempre quem forma a comissão de licitação é da área jurídica, o que deve ser da área jurídica. O ideal é que seja da área jurídica, porque tem muitas questões jurídicas que envolvem isso. Mas por ser um instituto novo, né, por ter inovações, o advogado que lida com isso tem que estar preparado. Tem que estar preparado, exatamente. Né? E o Congresso, ele objetiva exatamente isso, o preparo por meio das oficinas e as próprias palestras. Depois das palestras, tem as oficinas. Vai também tratar da questão da lei de improbidade administrativa, que já tem 4 anos, mas vive num sistema de polêmica assim, interminável, por conta do número de ações que ingressam no Supremo Tribunal Federal, porque são ações diretas de inconstitucionalidade. A própria CONAMP, que é a Associação dos Ministérios Públicos Nacional, a associação deles ingressou como ADI recentemente e certamente vai sair decisões. Já tem o voto do ministro Alexandre de Moraes, que realmente pelo que está no voto, vai dar uma alterada significativa na lei, alguns para o bem, outros para o mal, mas vai alterar bastante a lei. Nós não sabemos como é que o plenário vai conduzir, a gente torce para que o plenário julgue de forma razoável, de forma proporcional e module algumas questões para que a lei mantenha o objetivo inicial, que é exatamente punir aqueles infratores contra a corrupção que efetivamente, dolosamente praticaram uma conduta ilegal na administração pública. Ou isso seja, que se pretende. O mau administrador, que age com dolo, né? A nova lei trouxe a exclusão, a revogação da improbidade chamada culposa, a modalidade culposa. Só aí, doutor Raul, já afasta um número imenso de ações. Por quê? No primeiro julgamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, foi decidido que a lei revogava a modalidade culposa, que, portanto, a lei retroagia a esse aspecto, mas só neste aspecto. Nos demais, a lei vigia daí para frente e não retroagia para atingir situações ocorridas na vigência da lei anterior, da 842-9. Então, pelo menos isso foi bom, porque só aí, doutor, foram 32% de ações arquivadas. Quer dizer, já deu uma respirada aí, né? E assim, às vezes você erra por culpa, é uma culpa, mas não é um ignorância, dolo, é uma dificuldade. Tem expertise, não tem conhecimento jurídico. O erro é humano, a gente sabe que o erro é humano. Então, errar, um advogado pode errar, um servidor pode errar. E aí, o que tem é que ser comprovado se é uma culpa ou se é um dolo. Sendo doloso, segue as regras da lei. Sendo culposo, é arquivado. Tá? Entendi. Um outro ponto muito importante, doutor, foi com relação à prescrição, que está agora nessa ADI de agora, tá? O que é que ocorria? A prescrição na lei eram 8 anos contados da data do fato delituoso, da infração, e eles trouxeram o que não tinha na lei anterior, a prescrição intercorrente, ou seja, no curso do processo. Se esse processo ficasse paralisado por 4 anos, incidia a prescrição intercorrente. Sim. Só que essa prescrição intercorrente não retroagiu. Porque se retroagisse, ia arquivar, né? Exatamente, ia arquivar outros tantos. Aí o que aconteceu? Aí o pessoal já estava, não, tudo bem, já que não vai retroagir, vamos esperar os 4 anos. Ou seja, quem estava com uma ação tramitando há 10 anos ia ter que esperar mais 4, se não fosse julgada, ia prescrever. Agora, o voto do ministro Alexandre de Moraes mudou para 8 anos. O mesmo tempo da ação inicial.
Do que é coerente. Não, aí o que é que vai acontecer? Aqueles que já estavam há 10 anos com aquela ação vão passar mais 8 anos. Eu fiz uma conta rápida entre a prescrição da ação e a prescrição intercorrente, um processo pode durar até 40 anos. Meu Deus. Até 40 anos. Então, esse ponto do julgamento foi o ponto assim, mais polêmico que ocorreu se o voto do ministro Alexandre de Moraes passar no plenário. Entendi. Doutora Ana, que novidades, em que medida a sociedade pode participar nos rumos e controles da administração pública, em sua opinião? Olha, doutor Raul, a sociedade é a peça fundamental de se ter uma boa administração. Participar da administração pública é fundamental, mas para participar da administração pública é preciso que se conheça. Claro. O que está ocorrendo dentro da administração. A gente chama o princípio da publicidade, o princípio da transparência, onde a administração deve tornar público todos os seus atos. E a participação é essencial. Hoje nós temos as redes sociais, né, que possibilita muito essa participação, pelo menos de opinião, né? De opinião, as redes sociais é para o bem e para o mal. Algumas válidas, outras absurdas, mas enfim, tem que passar numa peneira, né? Verdade. De qualquer forma, ela é um elemento para que o gestor verifique como é que está a sua administração, qual é a opinião. Um exemplo bem recente. Lá na DOCA, que está tendo essa obra gigante, né, uma obra muito bonita que vai ficar, do Parque Linear, recentemente ficou definido logo, sem que o cidadão pudesse participar, de que a arborização seria um formato de árvores de ferro, né, e muitos vasos pendurados nela, porque a cidade precisa respirar. A vegetação é fundamental para que se tenha uma oxigenação do ar e para que se tenha uma boa vida saudável. O que ocorreu? Eles fizeram o modelo de Singapura, mas não sei se o que de Singapura é bom para o Brasil, principalmente para nós, amazônidas, tá certo? Que temos um parque florestal fantástico. E aí são vasos pendurados, né? Depois esses vasos, as plantas vão morrer, porque os vasos são pequenos por causa do sol, e ele vai ter que novamente repor todos aqueles vasos, misturado com algumas espécies artificiais e tudo mais. E eu vi que na rede social isso aí foi assim um caos. Todo mundo, a maioria contra mesmo, porque nós somos o maior parque florestal do mundo. Como é que a gente vai botar árvores de ferro? Então, a sociedade devia ter sido ouvida. E eu acho que o razoável está dentro do quê? De participar para a sociedade, porque a sociedade opine. Nós temos universidades assim de alto grau de qualificação, temos a faculdade de agronomia. Por que não ouvimos os agrônomos? Por que não ouvimos as pessoas que é dessa área mesmo, né? Para dar uma opinião. Sim, será que claro. Será que é bom para o clima de Belém? Então, assim, não houve essa participação. Então, é um exemplo assim bem rasteiro. Outra coisa, nós temos pelas leis, inclusive pela Lei de Introdução às Normas Brasileiras, LINDB, a possibilidade do público ser escutado, tá, por meio das consultas públicas. Está lá expresso, consultas públicas. Pela Lei de Processo Federal, que agora também está sofrendo nova modificação. Então, é importante que a sociedade participe, mas também é importante que o cidadão vá até lá para discutir. Por exemplo, a gente vê nas aldeias indígenas, maciçamente os indígenas participando das suas questões lá na área indígena. Então, nós temos que participar para dizer que não queremos, ou porquê, de que forma, que o governo explique por que está tomando aquela providência, por que está fazendo aquela obra, para que a sociedade participe. Sem isso, é uma administração unilateral e não uma administração plurilateral. Verdade. Mudando um pouco de assunto, doutora Ana, que benefícios a COP30 pode trazer para a Amazônia e para a economia sustentável mundial? Olha, a COP30 realmente é um assunto do momento. E assim, foi uma luta muito grande do governador, né, junto com o presidente da República, para trazer para o Brasil.
considerando que muitas potências queriam que a COP fosse para lá. E foi uma luta para trazer para o Pará, pois é. Para o Brasil parece que já estava meio definido. Meio que definido, mas foi a definição queriam interna. sul, sudeste, mas para o Pará, assim, foi uma surpresa boa para nós paraenses. Agora, nós paraenses também temos que colaborar. Eu vejo assim, muitos paraenses criticando, isso não vai dar certo, porque a gente não tem estrutura. Como a gente não tem estrutura? A gente vai arrumar essa estrutura, que não vai ser o sonho de realização, sim, porque nem dos outros foram. Mas eu tenho certeza que não vai ser pior, tenho absoluta certeza de que os governos vão se empenhar em fazer uma COP. Agora, o que isso traz de bom? Muita gente só acha que o legado são só as obras que tem aí. Não, isso aí é o menor. O grande legado da COP30 vai ser discutir situações climáticas, e agora nós estamos passando exatamente, em alguns períodos, alguns anos atrás e até agora, problemas muito sérios, com grandes enchentes, com grandes secas, e sem rios e sem árvores a gente não sobrevive. Os rios dependem das árvores. Então, nós precisamos realmente discutir. Nós temos que discutir o quê? Os países poluidores. Os grandes países poluidores. Eles têm que dar a contribuição deles. Não é uma contribuição só em depois trazer um crédito de carbono. Fica parecendo, que eu também não sou especialista nisso, mas fica parecendo que se o Estado desmatar, um país desmatar, ele pode compensar com crédito de carbono. O ideal é que ele não desmate. Eu não quero um pagamento pelo que ele desmatou, eu quero que ele tenha consciência de não desmatar. Porque ou de desmatar o que é necessário. Esse pagamento em crédito de carbono eu acho válido em determinadas circunstâncias, mas não é tudo. Não é tudo. Já que desmatou, aí pague com crédito de carbono. Mas não que isso seja uma justificativa para desmatar. É isso que eu fico numa preocupação. Sim. Agora, já que desmatou, o crédito de carbono também é importante até para revitalizar aquilo que foi desmatado. E às vezes desmatado. Foi um desmatamento desnecessário. Tem o necessário e tem o desnecessário também, né? Exatamente. Eu até não gosto muito de entrar nessas questões, porque eu não sou ambientalista, mas eu acho que tem situações que justifica. A gente vê aí muita crítica dessa nova rodovia que estão abrindo, Sim. né? A rodovia da Liberdade. Ora, nós que moramos em Belém sabemos qual é a dificuldade de acesso que Belém tem. Belém tem acesso por água, muito. Sim. Mas saída nós só temos uma, que é a BR, e esse trânsito, infernal, congestionamento. Agora melhorou muito, com o BRT, as obras já estão se finalizando. Mas eu acho que uma outra saída, pelo menos até onde ela vai chegar agora, é muito importante para o escoamento da cidade. Então, que se faça um projeto, como me parece que estão fazendo, de acordo com a legislação ambiental, obedecendo a lei. Sim. Mas, claro, vai ser necessário algum sacrifício. Mas é necessário porque a população também vai sofrer muito mais se não se construir. Claro, construir com responsabilidade, observadas as regras ambientais. Porque a gente vê alguns comentários aí absurdos. Não pode, é intocável. Não é bem assim. Sim. Né? Tem que ter responsabilidade, tem que agir dentro da lei, mas tem que ser feito. Talvez, doutor Raul, o grande problema seja exatamente essa falta de participação. Talvez tenha sido isso. É preciso que o governo explique, tá certo? Demonstre a necessidade da obra. Se realmente, eu bato muito nessa questão, se realmente a relação custo e benefício é mais vantajosa. Sim, claro. É mais vantajosa. Então, talvez essa falta de participação, essa falta de discussão, abrir, por exemplo, uma consulta pública, porque o governo tem que demonstrar o que é melhor para a cidade. E aí, o cidadão vai verificar se realmente aquilo é melhor para a cidade.
Mas ele precisa saber qual é aquele projeto, realmente as demandas que precisariam, a abertura da avenida e tudo mais. Talvez essa falta de participação, aí quando o cidadão se vê, ele se vê já com uma obra pronta ou com já uma derrubada grande de árvores. Aí, e esta derrubada de árvore, neste momento, impacta muito mais do que o que poderia ser melhor. Realmente, sim, a gente também não sabe em que situações, em contexto a gente está isso falando se aqui deu. sem ter um conhecimento exatamente, profundo de causa. Mas assim... Mas ao que parece para mim... eu derrubei tantas árvores. O que eu posso fazer, que é o que o Japão faz isso? Eu preciso abrir uma avenida, eu tenho que ver quantas árvores eu derrubei. De que forma eu posso recompor isso em um outro... Em um outro local que está precisando de muito mais arborização. Então, veja que eu faço uma compensação. Então, talvez isso, por exemplo, o governo japonês, quando ele abre uma avenida, alguma coisa parecida, é impressionante, doutor. Eles tem uma tecnologia que eles extraem a árvore inteira e reloca, né? E reloca ele em outro lugar. Aí sim você está realmente levando o desenvolvimento com sustentabilidade, mas não só cortar. E tomara que realmente eu seja para melhor. Eu acredito que tenha havido um estudo ambiental. E porque tem que ter uma autorização, né, claro, das secretarias respectivas. Assim. Mas, enfim. Doutora Ana Maria, eu espero que a senhora venha outras vezes. Eu virei sim, com o maior prazer. É um grande prazer tê-la aqui. E a senhora sempre traz conhecimento da área do direito administrativo, novos conhecimentos que, embora o nosso assunto, a nossa conversa seja breve, mas já dá para atualizar o público, para pelo menos saber dos acontecimentos, e quem quiser participar do congresso, como é que faz para... Entra no site do IBDA, Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, e lá tem todas as informações sobre a inscrição, certo. Aí faz a inscrição. Um outro detalhe, doutor Raul, lá também no dia, também não é só estudo, né? Tem diversão também. Tem toda uma programação, claro, pelas áreas históricas que a gente também, alguém já conhece de Belo Horizonte, mas tem também no último dia um show com Samuel Rosa, ex-Skank, né? Vai ter um show Samuel Rosa, porque o IBDA faz 50 anos, né? Então agora no 39º Congresso. Então vai ser realmente um mega congresso, é comemorativo também. Ótimo. E um outro ponto que eu queria só falar rapidamente, pode doutor ficar Raul, à vontade. A gente tem também uma situação nova, muito recente, que o Supremo Tribunal Federal, inclusive as pessoas me pediram para falar isso, que o Supremo Tribunal Federal autorizou, numa decisão também judicial, a extinção do regime jurídico único, que é um regime único para todo o serviço público brasileiro. Ele extinguiu, aí alguns dizem que extinguiu, outros dizem que não. Na minha visão, houve uma flexibilização do regime jurídico único. Então, a partir de então, as administrações públicas poderão contratar pela via da CLT. Agora, importante, o concurso público continua, graças a Deus, que era a minha grande preocupação. É regra de exceção, né? Isso. Em determinadas situações. Não, doutor, não é muito uma regra de exceção essa flexibilização do regime jurídico para a CLT. A gente percebe que, na verdade, a massificação do concurso público vai ser na via da CLT, que era o que sempre o administrador quis. Essa massificação de contratos vai ser pela CLT. A gente imagina, porque também não tem regulamentação ainda, cada estado, município vai fazer sua lei, né? A gente imagina que as carreiras de estado, principalmente as carreiras jurídicas, essas sim, deverão permanecer no regime estatutário. Por isso que a gente defende pela flexibilização, né? Essas carreiras, imagine só, procuradores do Estado, defensores públicos do Estado, juiz, promotor em regime de CLT, né? Então, diplomacia, então esses cargos certamente vão ficar no regime de auditores, nos regimes estatutários. E a CLT realmente vai ser para aquela parte mais maciça do serviço público. Então, era basicamente isso que eu queria
dizer... Hoje a gente já vê, né, esses contratos que são feitos, eu não sei... Temporários, que tem uma... Cargos em comissão, excessivamente cargos em comissão. Excessivos cargos em comissão, que já é uma violação legal, né, se for apurar isso. Porque foge do concurso, né? E os contratos temporários que também... Que não são temporários. Não, aí se tornam temporários por algumas décadas, né? Exatamente. Então, isso aí é que precisa acabar. Porque se é temporário, então vai logo para a CLT, paga os direitos que tem que pagar. Nós temos temporários de 40 anos. E que, se for para a rua hoje, vai ficar... E não se aposentar, vai ficar... Não vai ter aí é a briga que vai ter. Vai para o INSS, o INSS diz, não quero, porque não tem contribuição para cá. Não tem contribuição, não tem. Aí como é que vai ficar? Então eles querem vai colocar... para o Estado ou para a União, não, também não contribuiu. Não, aí o Supremo... É interessante isso que o senhor está dizendo. O Supremo obriga que o Estado aposente. Já que você, às vezes, o Estado nem recolhe, às vezes sim. Mas não recolheu para o INSS quando deveria, tá? Isso antes de 88, né? Mas nós temos muitos contratos de CLT depois de 88, muitos. E aí como fica esse pessoal no limbo? Não pode. Temporários no limbo, não. Agora não. Os contratos temporários já vão direto para o INSS. Mas esses antigos remanescentes seletistas não iam nem para um lado nem para o outro. Aí as pessoas completavam seus tempos de aposentadoria e vai para onde? Aí o Supremo... Não tinha como se aposentar. Exatamente. O Supremo recentemente mandou que o Estado aposentasse. Corretamente. Ele que utilizou o serviço. Sim. Né? Ele senão que seria foi enriquecimento sem causa. Indolente em não recolher. Exatamente. Né? Quando não recolhia, né? Porque tinha uns que recolhiam. Estou falando nessa Mas havia situações de não recolhimento. Certo. Então, doutora Ana Maria, muito obrigado. Volte sempre. Eu que agradeço, doutor Raul, essa oportunidade da gente estar falando sobre administração pública, sobre o Congresso, sobre essas novas diretrizes do direito administrativo, esses novos normativos do direito administrativo. Agradeço muito, é sempre um prazer falar consigo. Muito obrigado.